O presidente concluiu na última sexta-feira mais uma série de viagens pelo Brasil. Depois de visitar apenas 18 estados no ano de 2023, o petista prometeu ir a todos os 26 estados neste ano de 2024. Até o momento, Lula esteve em menos da metade do Brasil. Das 35 viagens nacionais feitas neste ano, o petista esteve em 4 estados onde Jair Bolsonaro venceu nas eleições de 2022. Na região sudeste, foram 8 viagens para São Paulo, 7 para o Rio de Janeiro e 3 para Minas Gerais. Já no centro-oeste, Lula foi apenas ao Mato Grosso do Sul. Outros 8 estados nos quais Lula perdeu para Bolsonaro ficaram fora da rota do presidente em 2024. Piotr, estratégica esse roteiro, essa caravana aí para rodar o Brasil? Só foi ao Rio Grande do Sul porque os fatos o obrigaram a estar lá, porque está ali, ele nem passou por Santa Catarina, quer dizer, passou por cima de avião, o Paraná, a São Paulo, porque é quase impossível não passar no estado de São Paulo por razões, até porque o domicílio eleitoral dele é aqui. Mas olha aí, ele não foi, por exemplo, ao Paraná, não foi a Santa Catarina, o Centro-Oeste também. O Lula é uma coisa que você se pergunta todo dia, né? De novo, ele voltou ao poder no final de 2022, assumiu em 2023, só aumenta o número de pessoas agora arrependidas, entre as pessoas mais famosas aí, né? Todas do que fizeram L agora estão arrependidas, preocupadas, com medo e tudo mais. Mas, de novo, eu preciso perguntar o que é que essas pessoas, ou no que é que essas pessoas acreditaram para votar novamente no Lula e declarar apoio público. O PT e Lula, de novo, eu vou repetir aqui, não assinaram a Constituição de 88, essa que eles agora dizem que estão defendendo. Foram contra o Plano Real, contra todos os projetos de privatização, inclusive da Telebrás. Você sabe como era ter um telefone nos anos 80? Me lembro do meu pai falando, participei de um programa de expansão. Levava 5 anos para chegar o telefone na sua casa. Bom, foram contra o projeto de privatização da Telebrás. Foram contra, eu falei do Plano Real também, foram contra. Contra qualquer reforma constitucional. Tudo que trouxe avanço para o país, o PT, lei de responsabilidade fiscal, lei das estatais, tudo. Aliás, se não tivesse havido a reforma trabalhista do governo Temer, não se teria como justificar o teletrabalho, esse trabalho à distância, o home office que foi tão necessário durante a pandemia, porque decidiram fechar tudo. Lá tinha garantia desse tipo de coisa. Bom, viveríamos o quê? Na ilegalidade, as pessoas trabalhando de longe, por causa da pandemia eu vou ser ilegal? Não. Enfim, como é que essas pessoas apoiaram? Qual era a motivação delas? E olha que gente bem informada, mas enfim, esta a criatura. Ana, antes de te ouvir, deixa eu só trazer aqui essa informação de um encontro que aconteceu hoje aqui em São Paulo. O presidente Lula visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, foi um encontro de caráter privado. Tá aí, Ana, a gente está vendo a foto exibida na tela do encontro aí de Lula com o Fernando Henrique Cardoso, eles aí de mãos dadas. Bem simbólica essa foto, hein, Ana? Agora o bom e velho teatro das tesouras, né, que o brasileiro hoje é muito familiarizado. Essa rivalidade, entre aspas mesmo, enganou muita gente, né? Nós fomos enganados durante muito tempo numa rivalidade que nunca existiu. Nunca existiu. E agora nós vimos, primeiro com a eleição do presidente Bolsonaro, o sistema, agora nós testemunhamos as vísceras, né? Hoje nós temos acesso às vísceras, porque isso tudo aí faz parte exatamente dessas vísceras do sistema, aquilo que estava lá dentro, que a gente não conseguia enxergar, e que a eleição do presidente Bolsonaro, uma eleição que foi impulsionada pelo povo, né? Já que o presidente Bolsonaro nem era um dos favoritos e fez uma campanha sem dinheiro, uma campanha que não tinha tempo de TV, que não tinha acesso ao que os grandes partidos tinham, né, os grandes nomes, etc. Uma campanha muito feita em rede social, e aí o presidente Bolsonaro venceu, e essa reviravolta toda, o sistema teve que se recompor exatamente para tirar
né? Esse ser não muito bem-vindo, que ficou muito óbvio que foi o presidente Bolsonaro. É isso, Paula. Se olharmos essa foto e pensarmos no que o Lula disse, que é difícil sustentar os ricos, é exatamente isso. Porque Fernando Henrique Cardoso nada mais é do que uma versão do Lula rica, de terno arrumado, engomado, Armani, acadêmico, Princeton, Harvard, fala com todos os grandes pensadores, não é isso? E tem aquela, né, o jeito da casta, da elite pensante, nós sabemos o que é o melhor para vocês. E claro que hoje isso tudo aí essa foto não passa de uma grande mentira que nós vivemos no Brasil. E o Lula está certo. É muito mais difícil sustentar os ricos. Basta olharmos aqui a última notícia, por exemplo, da MP, agora, dia 23, 24, essa semana, 22, da MP que foi enviada pelo governo ao Congresso para alterar, né, uma série de regras no mercado de energia para favorecer quem? A JF. Aí você caminha mais um pouquinho para abril, um pouquinho mais para trás para abril, o TCU julgou que entendeu que não houve dano ao erário, dolo ou erro grosseiro nas transações feitas de 2005 a 2014 entre a JBS e o BNDES. Quem paga essa conta? Nós pagamos essa conta. Então, realmente, Lula, o senhor está certo. É caro sustentar os ricos. E o problema de sustentar os ricos, amigos do rei, é que nós pagamos essa conta. Augusto. Eu já critiquei atitudes muito tolerantes, para dizer o mínimo, a meu ver, do Fernando Henrique em relação ao Lula. Que o Lula sempre odiou o Fernando Henrique. Sempre odiou, até porque gostaria de ter sido o Fernando Henrique. Gostaria de saber falar, gostaria de ser poliglota, etc, etc. Quem cuida da agenda do Fernando Henrique agora deveria ser mais cuidadoso. O Fernando Henrique está muito debilitado fisicamente, muito debilitado. Está com problemas sérios. Sei disso porque pessoas que são amigas aí do Fernando Henrique me disseram. Isso aí não estou cometendo nenhuma inconfidência, ele está mal. O Lula foi lá porque vai se aproximando, os 30 anos, vão se aproximando aí os 30 anos do Plano Cruzado, Plano Real, que foi que a moeda mudou no dia 1º de julho de 1994, quando Fernando Henrique começou a virar a eleição em cima do Lula. E não podemos esquecer o seguinte, o PT combateu desde o primeiro momento o plano que restabeleceu a existência de uma moeda brasileira. O Brasil, o cruzeiro, que era a moeda da época, não figurava nas casas de câmbio, não aparecia, não existia. Eles votaram contra a lei de responsabilidade fiscal. Eles votaram contra todas as leis apresentadas pelo governo Fernando Henrique. Todas. Não há nenhuma exceção nesse caso. Isso foi dito pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi tolerante demais com o Lula, né, deu apoio injustificável em determinados momentos. Verdade. Mas o Lula está indo lá por oportunismo. Por oportunismo. Não é uma visita de alguém que está preocupado com a saúde de alguém. De generoso, Lula nunca foi e não é. Então, quem cuida da agenda, quem permite isso, deveria, em nome do que fez o Lula, em resposta ao que o Lula e a Dilma fizeram com um governo que modernizou o Brasil. Sim. Toda vez que eu falo isso, você é PSDB, tem nada a ver com o PSDB, eu sou testemunha da história. Todos nós vivemos a inflação selvagem, e 1000% ao ano ela estava. E ela foi para 6% ao mês em agosto. Veio em julho, em agosto. Sim. Isso já aconteceu, com o PT contra. E o Lula tinha 40% nas pesquisas,
Fernando Henrique 17 e tal, virou tudo, ganhou 2 vezes no primeiro turno. Provou que o Lula é perfeitamente derrotável. A grande bobagem do PSDB, que quase foi um partido, começou no momento em que o Zé Serra resolveu combater o Lula se apresentando como Zé, para ser popular em 2002, e não defendeu o Plano Real. Serra foi contra o Plano Real, que era a maneira de você deter o PT. Essa é a realidade que a gente viveu. Agora, o Lula oportunista, ele se vale disso. O Fernando Henrique cometeu erros? Claro que sim. Claro, deveria ser implacável, como foi a dona Ruth Cardoso. A Dilma telefonou para pedir desculpas, ela não atendeu, porque tinha falsificado um dossiê para apresentar o casal como consumidor de vinhos caros. Era tudo mentira. Era Dilma e Erenice Guerra falsificando. A dona Ruth não quis conversa. A Dilma mandava cartas, Fernando Henrique ele recebia. Excesso de tolerância não deveria ter tido. Essa que é a verdade.